Glórias a Cristo Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém. O Senhor revela a sua palavra, irmãos, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Todos acharam? Passamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do teu Santo Espírito. Amém. O título diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Nome de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal do que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhes disserem: Qual é seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel. Dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir
caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e a ferirei ao Egito, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos manda hoje, irmãos. Fizemos a leitura. O que o Senhor vai falar com esta palavra ainda não sabemos. Portanto, irmãos, vamos ficar em comunhão para saber o que o Senhor requer da sua igreja hoje. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, nossa paz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor. Moisés, irmãos, como sabemos, glória a Deus, estava no Egito, era filho de hebreu, mas foi criado como egípcio. Como já sabemos, as crianças estavam sendo exterminadas, a mãe dele colocou ele num junco, e ele caminhou pelo rio, e a filha do rei encontrou Moisés. E o Senhor lhe fez uma grande obra. Ela queria adotar a criança, mas não tinha mãe de peito. E ela chamou das duas servas, falando: olha, cuida dessa criança para mim. E ela não sabia, mas a mãe da criança, glória a Deus, aleluia, a serva dela era a mãe daquela criança. E a filha do rei não sabia, mas o Senhor criou um caminho que para muitos parecia impossível. Mas o Senhor que conhece os corações, o Senhor que escreve as nossas histórias, antes de nascermos, o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer. Ele cuida de nós, criou esse caminho. E Moisés cresceu entre os egípcios, e em certo momento, irmãos, como já sabemos pelas Escrituras, glória a Deus, Moisés viu o povo sendo oprimido como escravos, ele viu um hebreu sendo maltratado, ele matou aquele egípcio. E tentaram matar Moisés, ele teve que fugir do Egito, e ficou muitos anos, irmãos, afugentado, e chegou lá, onde estava Jetro, conheceu-lhe um povo, e ficou ali, irmãos, apacentando essas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Moisés, num ato de humilhação, irmãos, pelo que ele fez, trabalhando como pastor de ovelhas. Como os irmãos já sabem, era uma posição, irmãos, que somente os mais baixos da casa faziam esse serviço. Para alguns também, irmãos, como os egípcios, era até conhecido como algo de humilhação. Cuidar de ovelhas era uma atividade muito simples, irmãos. Mas Moisés estava lá cuidando das ovelhas, naquele deserto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória. Apareceu o anjo do Senhor, uma chama de fogo em meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus, aleluia. Moisés, irmãos, no deserto, assim como nós hoje, irmãos, temos muito Moisés aqui hoje. Está nos desertos dessa vida, um lugar seco, árido, mas enquanto caminhamos, irmãos, a presença do Senhor nos aparece. Assim como nesta noite estávamos, glória a Deus, passamos por uma semana difícil, só o Senhor sabe as dificuldades, e cada um tem o seu íntimo na sua casa, só o Senhor conhece. Mas hoje o Senhor aparece na sarça e falando: vem até mim, glória a Deus, aleluia. Quero fazer uma grande obra. Bendito é o Senhor nas alturas. Nesse deserto que é esta vida, irmãos, estamos indo de encontro ao Senhor.
e o Senhor está no monte te chamando. Glória a Deus, aleluia. Assim como Moisés olhou para aquela sarça, assim nós temos que ter o olho apurado para as coisas do Senhor, discernir o que é e o que não é, irmãos, para quando vermos a sarça, vermos a presença do Senhor, o coração arder de alegria, sentirmos a paz, olharmos e falarmos, o Senhor está ali. Glória a Deus, aleluia. Eu estou reconhecendo a presença do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele é fogo consumidor para aquele que vive em pecado. Glória a Deus, aleluia. Mas sendo errantes, irmãos, sendo todos errantes, pecadores, irmãos, tem o Espírito Santo de Deus, através de Cristo, o Senhor com este fogo, Ele vem nos purificar essa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor é fogo que consome o pecado, assim como o fogo que prova a prata e o ouro, irmãos. O ouro, quando é provado no fogo, todas as impurezas saem, e o ouro cada vez mais brilha, porque assim é o Senhor quer nos ver brilhando, e para brilhar, irmãos, estamos nessas fornalhas de fogo dessa vida, porque através delas o Senhor purifica o ouro, a sujeira vai saindo, e cada vez mais vai sobrando só o que importa, o ouro puro, irmãos, que é o que é precioso para o Senhor. Pode ser difícil, irmãos, esse deserto, pode ser pesado, podemos não suportar às vezes, mas o Senhor vem hoje com o seu conforto da sua palavra. O Senhor vem nos alegrar e falar, vem até mim, estou te esperando no monte. Glória a Deus, aleluia. Como um fogo, irmãos, que traz paz, traz amor, traz alegria e queima todo mau sentimento. Todas as hostes da maldade, irmãos, que nos rodeiam, as flechas do aniversário, inflamadas, irmãos, que tentam fazer linhas nas nossas cabeças. O Senhor vem para tirar tudo isso e colocar paz nos nossos corações hoje. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Estava lá Moisés, viu aquela sarça ardendo em fogo, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E o Senhor falou para ele, chamou ele pelo nome dele. Moisés, Moisés. E o Moisés disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor está mostrando por esta palavra. O Senhor está chamando alguém aqui esta noite. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está na sarça ardendo e falando você, chamando você pelo seu nome. E o Senhor te fala, se você quer, se você tem prazer em trabalhar na minha obra, você tem que estar com o coração disposto e dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem uma profundidade muito grande nisso, irmãos. Moisés podia falar, olha, Senhor, eu tenho coisas para fazer, eu tenho minhas funções aqui, Senhor, eu não posso ir. Mas Moisés já abriu o seu coração, ele sentiu alegria e falou, oh, Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim, Senhor? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala, posso te chamar pelo teu nome? Você está disposto a trabalhar para mim nesta obra? Glória a Deus, aleluia. Quando eu te chamar, você está pronto para não olhar pelas suas condições, mas entender que é eu que estou te chamando, e eu sou as tuas condições. Glória a Deus, aleluia. Bendito é teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor chamou Moisés, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Glória a Deus, aleluia. O servo e a serva prudente nesta terra, quando ele olha a santidade do Senhor, ele reconhece que por ele não tem condições. Ele tampa seu rosto, glória a Deus, como querendo dizer, quem sou eu para olhar para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, quem tem que aparecer, quem tem que ser glorificado é o nome do Senhor. Somente o Senhor deve ser, irmãos, o principal, porque através de Cristo o Senhor enviou a salvação para nós. Em tudo o que fizemos, irmãos, devemos encobrir o nosso rosto, para que quando o Senhor aparecer, pudermos falar, o Senhor operou, o Senhor falou, o Senhor fez, toda a honra e glória pertence ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. E o Senhor falou, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que está é terra santa. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E o Senhor por esta palavra, irmãos. Irmãos,
Eu vou pregar só o que o Senhor está falando. É uma exortação curta, mas é o que o Senhor está falando aqui, irmãos. Eu não vejo outra coisa por esta leitura. Glória a Deus, o Senhor está falando para a igreja. Aleluia, Senhor. O Senhor está aparecendo para você de forma sobrenatural. O impossível, irmãos, glória a Deus. Aquilo que parece impossível, o Senhor torna possível. Glória a Deus, aleluia. Porque o fogo não consumia a sarça. Se for olharmos, irmãos, pelo olho da carne, poderemos falar, é impossível. Como que o fogo não consome a sarça? Mas é o Senhor aparecendo na sua vida de forma sobrenatural. E o Senhor está falando, venha até a mim, venha para o monte da minha misericórdia, eu quero falar com vocês. A minha alma nela em ver o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Moisés pensou, e o Senhor fala, eu tenho alegria quando você vem até mim, mas tem uma orientação que o Senhor te fala, tira a sua sandália. Glória a Deus, vai tirando essa sandália cheia da poeira desse deserto aí fora. Vai tirando aquilo que está impedindo de você me servir. Vai tirando as impurezas, a sujeira, os maus pensamentos. Vai limpando a sua mente, o Senhor fala. Deixa a sua sandália lá fora e vem subir neste monte que o Senhor quer te encontrar. Glória a Deus, aleluia. Vem descalço, porque é o lugar onde eu quero te colocar, onde eu estou te trazendo na eterna glória de Deus. O Senhor te fala, para você entrar aqui, você tem que vir puro. Então tira a sua sandália e vem até mim que eu estou te esperando. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te fez grande promessa, assim como o Senhor fez para Moisés. E o Senhor te fala, tem um galardão muito grande para você no céu. Mas para você chegar até mim, você tem que tirar as suas sandálias. As sandálias que você usa para pisar neste mundo, neste deserto, que vem acumulando poeira, bate elas, tira ela, vai se, glória a Deus, vai se limpando daquilo que está te impedindo de falar comigo. Para quando você tirar a sua sandália, o Senhor está te esperando no topo do monte, falando, vem que eu quero te encontrar, minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Você está nesse deserto, glória a Deus, apacentando as ovelhas. E o Senhor te fala, eu quero fazer você um instrumento na minha obra. Glória a Deus, aleluia. E Moisés pensou, Senhor, mas quem sou eu para fazer isto que me pedes? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Glória a Deus, Moisés reconheceu ali, Senhor, mas como que eu vou? Quem sou eu? E o Senhor fala, vai, certamente eu já preparei tudo, você só tem que ir, porque eu vou operar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vai buscar o meu povo, Moisés. Eu tenho escutado as aflições, as angústias, o meu povo tem clamado, glória a Deus. E eu ouvi, chegou até mim as aflições. Então, Moisés, eu estou te preparando, porém eu vou te enviar e os meus sinais irão te acompanhar. Você não estará sozinho na sua missão. Vai buscar a sua parentela, vai buscar o meu povo desse Egito. Glória a Deus, aleluia. Porque assim como Moisés, o Senhor te fala, você será ferramenta na minha obra. Vou operar através de milagres. Glória a Deus, porque você confiou no meu nome. Quando eu te chamei, você dobrou o seu coração, e não olhando pelas suas condições, mas pelas condições do Senhor que te colocou à frente. Glória a Deus, você foi e confiou no Senhor. E o Senhor te fala, pode ir que eu serei contigo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Você é um Moisés na minha presença. Glória a Deus. Tem Moisés aqui, irmãos, escutando esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você passou até agora, Moisés, foi eu que preparei na sua vida. Os processos de humilhação, os anos que se passaram, ficou lá na casa de Jetro. Glória a Deus, aleluia. Tudo para baixar a vaidade, tudo para limpar a humilhação, o arrependimento, foi limpando as suas vestes. Mas agora chegou o momento, Moisés, de eu te chamar pelo seu nome. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E o Senhor te chama pela sua história. O Senhor chegou para Moisés e falou, aleluia, Senhor, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor fala, eu vou suscitar a sua história entre os anjos da minha glória. E vou falar a sua história no reino da minha glória.
Aleluia, Senhor. Esta noite estou chamando os anjos e falando, está vendo aquele anjo na terra? Ele me defendeu aqui na glória. Ele não aceitou a injustiça, a inverdade. Ele é um anjo que honrou o santo nome do Senhor. Desceu todo machucado, mas eu estou limpando este anjo e ele hoje se transforma uma ferramenta nas minhas mãos, porque através dele operarei milagres e maravilhas. Glória a Deus. E hoje eu vou chamar ele pelo seu nome, porque, glória a Deus, ele sabe que por ele não pode, mas eu já estou falando aqui por mim, se usando dele. Glória a Deus, eu vou resgatar o meu povo do Egito. Glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E o Senhor já afirmou para Moisés: vai, Moisés, quando você voltar, você vai adorar neste monte. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor já estava confirmando para Moisés: você está indo, mas eu já estou garantindo a sua volta. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Quantos de nós descemos nessa terra, irmãos? Estávamos na sala de espera olhando, eu vou naquele lugar sujo, o que vai ser de mim? Entrou o desespero, entrou a preocupação, o desequilíbrio aflorou, mas o Senhor falou: você pode ir, mas o meu Espírito Santo vai te guiar. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Esse fogo, irmãos, que consome todo o mal, mas para os filhos de Deus, quando Ele habita em nós, Ele vai limpando as impurezas, Ele vai trazendo a paz, Ele vai queimando tudo que é preocupações, tribulações desta vida. E o Senhor te fala: você foi e eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou vendo a sua volta no reino da minha glória. Eu já posso ver você voltando. Glória a Deus, porque tudo que eu te pedi você tem feito. E você é uma bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te fala: hoje, esta noite, os anjos da minha glória vão ouvir mais uma vez a tua história. Glória a Deus, aleluia. Porque você não negou o meu nome, e não olhando para as suas condições, mas pelas minhas, obedecendo a minha palavra, para resgatar as minhas ovelhas, o meu povo daquele Egito. O Senhor te fala: vai que eu serei contigo, vai que a minha presença será contigo. Eu estou à sua frente, você não tem condições, mas os caminhos estão sendo abertos por esta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito o Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E não foi diferente, irmãos, como o Senhor falou, assim como eu fui com Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé. O Senhor fez promessas a Abraão e disse que ele seria pai de muitas nações. Glória a Deus, aleluia. E passou-se o tempo, irmãos. Glória a Deus. Como foi feito nas perguntinhas, o Senhor traz agora, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fez promessas a Abraão. E na sua velhice, quando ele achou que não tinha mais condições, quando ele viu que Sara já era idosa, ele pensou: o que será que aconteceu? Eu creio nas promessas do Senhor, mas eu já sou idoso, a minha mulher também. O que vai acontecer? Como que teremos um filho? Mas o Senhor cumpriu a promessa e deu o filho da promessa para Abraão. Glória a Deus, aleluia. Mostrando para Abraão que não era pelas condições humanas, pelos olhos humanos. Porque se fôssemos ver, irmãos, dois idosos e ela teve um filho, o seu filho Isaque. Então Abraão se alegrou e falou: o Senhor cumpriu mais uma vez com o que ele falou que ia fazer. Glória a Deus, aleluia. Que sejamos Abraão também. Pode passar os anos, irmãos. Podemos falar assim, mas passou tantos anos, e a promessa do Senhor? O Senhor te fala: a promessa ainda está em pé. Glória a Deus, aleluia. Mas esteja com o seu coração voltado para o Senhor, para que o Senhor te pedir, não importa o que seja, você possa falar: Senhor, tudo o Senhor me deu, e o que o Senhor pedir é tudo seu, Senhor. Seja feita a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Porque o Senhor pediu o seu filho Isaque, aleluia, o filho da promessa. Oh Abraão, sacrifica o seu filho, eu quero o seu filho, leve ele no monte. Glória a Deus, aleluia. Abraão não hesitou, irmãos. Na hora pegou o cutelo, pegou a madeira, cortou
pegou o menino e levou ele, irmãos. E ainda, para testar a fé de Abraão, caminharam por 3 dias no deserto. Abraão, todos os dias, conversando com seu filho, o menino alegre, de certo, irmãos, imagino eu por esta palavra, ele alegre, conversando com o pai, e não entendia por que meu pai chora tanto. Estamos indo servir o Senhor, estamos indo no monte sacrificar o nome do Senhor, é motivo de alegria. E Abraão chorava, mas com o coração do Senhor, falando: o que o Senhor me pediu eu vou fazer. Glória a Deus, aleluia. E chegaram naquele monte, como conhecemos, irmãos, o menino já percebeu: está aqui a madeira, o cutelo, está aqui o monte, chegamos, mas cadê o cordeiro? O que vai ser sacrificado? E falou: ô pai, cadê o cordeiro? Porque está tudo aqui, está faltando, o que nós vamos sacrificar? E o Senhor falou: o Senhor há de prover o cordeiro para si. Glória a Deus, aleluia. Com o coração arrebentado, quebrantado, cada passo que ele deu na direção daquele monte, ele pisava no seu coração de pai para com seu filho, porque, glória a Deus, aleluia, ele não se revoltou com o Senhor. Ele poderia falar: Senhor, mas o filho da promessa, esperei tanto, 24 anos se passaram, Senhor, desde quando prometeu o filho para mim, agora que o menino veio, o Senhor pede sacrifício. Mas Abraão não, ele entregou o seu filho. O Senhor pediu, ele preparou tudo, foi e obedeceu o Senhor, não importando as condições. Glória a Deus. E o Senhor te fala por esta noite: não importa o que eu te pedir, o seu coração está voltado no Senhor ou está voltado nas coisas dessa vida? Às vezes alguma coisa que o Senhor te deu, o Senhor está falando: eu posso pedir de volta? Glória a Deus, aleluia. Onde está o seu coração? Se eu te pedir, não importa o que for, você está preparado para me obedecer? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a teu santo nome. Esta obra, irmãos, é uma obra de fé. Muitas vezes o que o Senhor pede vai contra a lógica humana. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor testa e prova os corações. E o Senhor te fala: vou provar o seu coração. Se você tiver o seu coração a mim e entregar aquilo que eu te pedir, e você passar no teste, o seu nome será muito mais conhecido. Glória a Deus, aleluia. Não só porque você defendeu o Senhor na glória, mas porque tudo que eu te pedi aí na terra, você honrou o meu nome, honrou as minhas promessas e me colocou acima de tudo que eu te dei. Mesmo te pedindo aquilo, glória a Deus, que eu te prometi, você não, glória a Deus, aleluia, olhou por isto, mas antes fez a minha vontade. E o Senhor te fala: eu posso pedir alguma coisa para você esta noite? Glória a Deus, aleluia. Onde está o seu coração? Não importa o que eu te pedir, o seu coração está voltado para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor nas alturas. O Senhor está falando por esta palavra, irmãos. Estou chamando alguém pelo nome, estou enviando em missão. Glória a Deus, aleluia. Se você estiver o coração voltado para o Senhor, se você estiver atento à chama ardente do Espírito Santo na sua vida, o Senhor te fala: você será um bem-aventurado, e no caminho que você for, eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a Deus, aleluia. Estava lá o Senhor Jesus, irmãos, lavando os pés dos apóstolos. Glória a Deus. E Pedro chegou para o Senhor, falou: Senhor, não lave somente o pé, mas o corpo inteiro. E o Senhor falou para ele: mas de que necessita, se já está limpo? Só precisa lavar o pé agora, Pedro. Se você não puder fazer isso, não terá parte comigo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor queria dizer para Pedro: você já se batizou, você está limpo. As vestes já estão limpas, Pedro. Mas agora, diariamente, você tem que lavar os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Assim como Moisés tirou as suas sandálias para se chegar ao monte do Senhor, assim o Senhor te fala todos os dias: vai limpando. O Senhor vem com uma toalhinha, irmãos, e fala: estou limpando os seus pés por esta noite. Glória a Deus, aleluia. Estou deixando limpinho todas as vezes que você ajoelhar, clamar o meu nome, derramar o seu coração nos meus pés,
eu venho, vou limpando você daquilo que está te atrapalhando, daquilo que tira a sua comunhão, daquilo que te atribula dessa vida. O Senhor vem limpando. As vestes já estão limpas porque o Senhor já limpou elas. Mas aquela sujeirinha nos pés, o Senhor está todos os dias limpando na sua vida. E se você acha, glória a Deus, se para servir o Senhor, você acha que não tem condições, o Senhor te fala, faz a minha vontade, que o resto eu vou fazer na sua vida. Todos os dias nós teremos um encontro e eu vou limpar as suas feridinhas. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar os seus pés limpinhos. Glória a Deus. Então o Senhor te fala, quando você for me encontrar, tira as suas sandálias da sujeira deste mundo, para você estar limpo, para você ter condições de ouvir o que o Senhor tem para te falar, porque Ele virá, te aconselhará, e você vai saber o que você tem que fazer. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Irmãos, o Senhor só traz até aqui. Esta é a palavra que o Senhor manda. Deus seja louvado. Amém.